Eu comecei a fazer aulas de dança e quis ser bailarina. Para viabilizar esse sonho, eu fui embora para São Paulo. Já eu queria ser ator. Comecei a fazer aulas de teatro na escola e para viabilizar esse sonho, eu fui morar no Rio de Janeiro. Você já deve ter ouvido pessoas com esses depoimentos perto de você ou ido na televisão. Meu nome é Giovana Souza, eu sou especialista em produção cultural, pesquisadora em artes cênicas e vou falar com você um pouco sobre esse assunto, o cenário da produção cultural em artes cênicas no interior de São Paulo. Esse projeto está sendo construído junto com a Pitangueira Arte, uma produtora de arte do interior de São Paulo. Então eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre qual é esse cenário da produção cultural no interior de São Paulo. Quando a gente fala em cenário de produção cultural no interior de São Paulo, é imprescindível que a gente fale sobre equipamentos culturais. Pesquisas apontam que os equipamentos culturais dentro do estado de São Paulo, eles estão mais localizados na região metropolitana de São Paulo. E ainda assim, quando a gente fala da localização desses equipamentos culturais na região metropolitana de São Paulo, esses equipamentos eles estão localizados dentro dos grandes centros, ou seja, que é a população que consegue viabilizar e fomentar esse mercado cultural. Uma pesquisa da nossa rede, ela informou que 18 distritos da cidade de São Paulo não possuíam equipamentos como teatros, museus e cinema. Se nós formos pensar na proporção do estado de São Paulo, isso é um número muito inexpressivo. Ainda, nós temos uma pesquisa do IBGE de 2018, que demonstrou que 87,7% dos municípios do estado de São Paulo possuíam biblioteca, 25,9% museus, 20,6% teatros ou salas de espetáculo, 31,2% centro cultural, 10% apenas possuíam cinema, 6,7% concha acústica. Quando a gente fala de espaço para circo e ponto de leitura, nenhum município tinha um espaço específico para esse tipo de abordagem artística. Para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre equipamentos culturais, nós convidamos a Fábia Pierangeli, da Associação Compoema, da cidade de Francisco Morato. Eu sou Fábia, eu sou cofundadora da Associação Cultural Compoema, que fica na cidade de Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente mantém um espaço cultural, que é o Espaço Compoema, que está em atividade desde 2009. A associação ela foi fundada oficialmente em 2012, porém o espaço cultural que a gente mantém aqui ele está em atividade anteriormente à fundação da associação, e em decorrência da atuação de um grupo de teatro, o Teatro Girandolá, que hoje é um núcleo de criação artística que faz parte da Associação Cultural Compoema. O Teatro Girandolá, ele nasce em 2007, aqui em Francisco Morato, com 4 jovens atores que têm um desejo de pesquisar teatro, pesquisar o teatro colaborativo, teatro autoral. Quando a gente decide encarar esse desafio de criar esse grupo aqui na cidade, a gente se propõe a uma rotina de ensaio de 20 horas semanais, e a gente começa a ter dificuldade em encontrar espaços que pudessem abrigar os nossos ensaios e também guardar as nossas coisas, cenário, figurino, das nossas produções. E aí isso começa a ficar muito difícil, né, com a passagem do tempo aí, e chega um momento que a gente passa, a gente transfere esses ensaios que antes aconteciam em espaços cedidos para o quintal da casa da minha mãe. E aí, sensibilizada com isso, a minha mãe acaba cedendo para a gente um pequeno cômodo que tinha na frente da casa dela, para a gente ajeitar e começar a ensaiar. Ela faz uma pequena reforma e nos dá de presente
esse espaço. A gente começa a usar essa sala de ensaios para fazer algumas atividades aqui com a comunidade do entorno. Então a gente começa a abrir o espaço para algumas oficinas com as crianças, para a realização de alguns saraus, algumas apresentações teatrais de pequeno formato, né, que coubessem nesse espaço. E a gente devagarzinho começa a movimentar essa sala de ensaio como um espaço cultural. E com isso, né, outras pessoas vão se aproximando, outros fazedores de cultura da cidade vão se aproximando. E em 2009, o Teatro Girandolá ganha uma grande parceira, né, que é um outro coletivo, a Oxe Produtora Comunitária. E aí, junto à Oxe, o Teatro Girandolá e a Oxe Produtora Comunitária fundam a Associação Cultural Com Poema. E hoje, né, o Teatro Girandolá e a Oxe Produtora Comunitária fazem parte da Associação Cultural Com Poema, que acabou, né, assumindo agora esse espaço, que hoje em dia está bem maior do que lá no começo, que era uma pequena salinha. Em relação aos investimentos, né, aos investimentos públicos locais, não existem, né, aqui não existe uma política cultural de incentivo à produção local aqui na cidade onde a gente atua. Os recursos públicos que a gente consegue acessar são recursos estaduais. Em alguns momentos, né, quando existiam também recursos públicos federais, mas a gente acaba mantendo aqui grande parte das atividades com o trabalho voluntário e com esses recursos, né, que a gente também consegue nesses editais de financiamento público estadual e também com venda de serviços, né, venda dos espetáculos de teatro, venda de oficinas. E o que a gente percebe é que a realidade no interior é bastante parecida com a realidade que a gente enfrenta aqui, né? A falta de investimento local e os espaços mantidos sempre com muita dificuldade e sempre também nesse lugar de buscar muitas parcerias, né? Parcerias nessas redes que se formam aí. Nosso próximo tema é a democratização do acesso ao fazer cultural. Quando eu trago no tema o fazer cultural e não a cultura de uma forma mais ampla, é para que a gente possa discutir como as políticas públicas chegam até as pessoas. É muito importante que as políticas públicas, além de preconizar o público como espectador, também crie agentes de criação. Para falar com a gente um pouco sobre esse assunto, eu convidei a professora doutora Alice Possani, do grupo Matula Teatro da cidade de Campinas. Você lembra que a gente adorava pular amarelinha? Você fazia o desenho no chão. As minhas amigas ficavam surpresas de ver uma mãe pulando junto com as crianças. Olá, meu nome é Alice Possani. Eu faço parte do grupo Matula Teatro, que é um coletivo sediado na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, e que nesse ano de 2022 completou 22 anos de existência. O grupo foi criado lá nos idos do ano 2000. Então, nesse meio tempo, muita água rolou, muita coisa aconteceu, são 22 anos de grupo. Muitas pessoas passaram pelo coletivo, algumas saíram, algumas chegaram. E a gente segue como grupo, a gente tem um espaço que é a nossa sede no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. De maneira geral, acho que o grupo, a gente pode resumir as principais vertentes de trabalho do grupo da seguinte maneira. Toda uma linha de processos de criação de espetáculo que partem de um tema, de uma inquietação, de um incômodo, e aí a gente faz todo um processo de construção de dramaturgia inédita, articulando pesquisa, dados reais, uma história ficcional, conversas com pessoas, depoimentos, enfim, articulando diferentes tipos de material para criar uma dramaturgia inédita, um espetáculo inédito. Tem uma outra coisa importante na nossa trajetória também, que é o aspecto formativo. E aí tem a ver com a nossa personalidade também, da gente que compõe o grupo.
A gente dá muita oficina, muito curso, às vezes é uma oficina curta junto com a circulação de um espetáculo. Às vezes é oficinas montagem que a gente faz na nossa sede, uma coisa mais longa, um processo de 1 ano. Isso a gente fez na nossa primeira sede, fazemos na sede atual. Ou atuação em escolas de teatro. Já, né, circulamos por diferentes instituições de ensino, de formação de ator, dando aula. Então, o Matula tem essa característica muito forte, né? A gente tem uma relação com o ensino de teatro bastante importante. Bom, tem um tema que é importante de falar, que foi pedido, que é o contexto da produção teatral no interior do estado de São Paulo, desde que a gente começou até agora. Bom, aqui a gente vai falar de um período muito longo, né, de 22 anos. Uma coisa que é importante destacar para a gente que está no interior é o impacto e a reverberação das políticas estaduais e federais. Quando a gente fala do contexto do interior, tem muita cidade, a maioria das cidades não tem políticas consistentes, estruturantes para fomento à produção teatral. É raríssimo que isso aconteça. Então, quando a gente tem alguma política estadual ou federal, ou quando a gente tem a ausência de políticas estaduais e federais, isso é sentido com muita força no interior, porque a gente não tem as políticas municipais para suprir essa lacuna quando ela acontece. E ao mesmo tempo, quando tem essas políticas, isso chega muita coisa. Então, nesse período aí de 2000 até agora, a gente tem ciclos, né? Tem muita mudança. Tem um período ali em que começam, nos primeiros anos do século XXI, em que começa a aparecer editais. É uma reivindicação do setor cultural, isso não aconteceu de graça. Então, editais estaduais e federais, uma mudança de perspectiva que aconteceu no Brasil aí nessa época. E no estado de São Paulo, muito a partir de pressionamentos do setor cultural, junto ao governo do estado, que respondeu com o PROAC. Começou como PAC, mas logo passou a se chamar PROAC. A gente tem aí, também a partir dos pressionamentos de movimentos sociais, e aí, sobretudo no interior, a partir de um certo período, a criação de cotas para o interior. É a partir daí que, de fato, os PROACs começam a chegar um pouco mais no interior. Antes, o que a gente tinha embora fosse um programa estadual, os contemplados eram da capital e, no máximo, ali uma grande São Paulo, com em Campinas, assim, chegando ali, mas para o interior, né, mais profundo, nada. Então, depois da política de cotas para o interior, esse cenário muda. Importante falar que hoje, 2022, a gente tem uma análise de relação do PROAC, de quantidade de inscritos e de contemplados, então uma relação de demanda e atendimento da demanda, que não chega a 6% de demanda contemplada. Então, quando eu falo que chega no interior, é ainda muito, muito aquém do que a gente tem de demanda. Estamos falando aí de um programa que vai contemplar, na melhor das hipóteses, 6% da demanda. Desses 6% da demanda, metade vai ser do interior. Então, que bom que existe a cota e essa política afirmativa para o interior, mas é uma política bastante pequena e limitada com relação à demanda do setor cultural. Voltando ao Matula Teatro, a gente vai do micro para o macro, do macro para o micro, toda essa esfera mais política, mais ampla, né, de Estado, de governo federal, isso ecoa diretamente no cotidiano do grupo de teatro. Então, quando se restringem as possibilidades, a dificuldade financeira, a necessidade de buscar outros trabalhos, outros empregos, isso dispersa o grupo, aí a dificuldade de agenda em comum, como é que você mantém o processo de criação, se está cada um aí tentando fazer os corres para se manter, para pagar as contas do mês. Então, isso gera um impacto muito grande no cotidiano, ali na lida de quem está tentando manter as coisas vivas. E o Matula segue resistindo. Resistimos, sobrevivemos a todo esse processo, à pandemia, seguimos acreditando, seguimos criando. Aí queria destacar a importância de uma rede de afetos, de parceiros artísticos e profissionais. Essa rede ela é fundamental para manter vivo o desejo de continuar.
Então, quando o Matula pensa em futuro, a gente pensa em futuro, a gente está seguindo, e isso se deve muito ao tanto de corações, braços, mãos, pernas, parcerias que a gente tem aí ao nosso lado, que alimentam o ímpeto, o desejo, o pensamento, o sonho e a prática cotidiana também, com que a gente pode partilhar as angústias e pensar projetos em parceria. Para encerrar nossa videoaula, vou falar um pouquinho sobre redes de apoio. A professora Alice e eu realizamos uma pesquisa intitulada Resiliência e Sustentabilidade de Grupos de Teatro do Interior de São Paulo. Nessa pesquisa, nós conversamos com 15 grupos de teatro. Uma forma de sustentabilidade financeira demonstrada por eles foi a criação de redes de apoio. Essa rede serve tanto para discutir questões políticas, tanto quanto para dividir espaços, os custos, custeamentos dos trabalhos. Essas redes de apoio, elas vêm demonstrando que elas são necessárias para que esses grupos consigam se manter em atividade. Para falar com a gente sobre redes de apoio, eu convidei o produtor cultural João Dart, do grupo Varanda Teatro, da cidade de São José do Rio Preto. Olá, tudo bem? Eu sou o João Dart, do grupo Varanda Teatro, de São José do Rio Preto. Eu sou formado em teatro de títeres e objeto pela Universidade Nacional del Chaco Astral, da Argentina. E eu fundei o grupo Varanda Teatro junto com o Guilherme Hernandes, que é meu companheiro, também ator. E o grupo Varanda Teatro pesquisa o teatro de formas animadas. O início da nossa pesquisa se deu com a confecção e o uso de máscaras teatrais. E com o passar do tempo, o grupo se expandiu dentro desse universo de formas animadas e começou a pesquisar o universo do teatro lambe-lambe. O teatro lambe-lambe ele é um teatro de miniaturas, de curtíssima duração, e ele acontece num espaço cênico fechado, que para assistir o espectador precisa espiar dentro de uma caixa, dentro de um espaço cênico fechado, e espiar através de uma pequena abertura. No interior de São Paulo, a gente se fala muito do eixo Rio-São Paulo, né, de produção de arte, cultura, de forma em geral. Só que o interior de São Paulo ele meio que sai, né, desse eixo. Esse eixo, o interior, ele fica um pouco fora. Eu acredito que o maior desafio que temos é a formação e a qualificação como artistas e também as propostas e possibilidades de trabalho. Então a gente tem que estar sempre se movimentando, sempre se reinventando para criar as nossas propostas, né? A gente inventa as nossas propostas de trabalho. O motivador, eu acredito que é quando a gente vê os nossos colegas de trabalho também se reinventando e sempre um ajudando ao outro para conseguir se manter, para fazer essa máquina, né, da arte, da cultura funcionando. Esse é um dos maiores motivadores que temos aqui na Varanda, por perceber que tem tantos artistas e por mais que tem todas as dificuldades, a pandemia, né, nós paramos lá no início, estamos retornando agora e é muito importante essa união entre os artistas. Eu acho que a união é o maior motivador. Em São José do Rio Preto, a atual gestão é uma gestão da Secretaria de Cultura, é uma gestão comprometida. Temos o prêmio Nelson Seixas, né, que garante para a gente ali todo ano os editais. É um edital super contemplativo, ele contempla muitas áreas: dança, teatro, música, cinema, artesanato, carnaval, cultura popular, cultura LGBT. Enfim, é um edital bem amplo e atualmente, né, nós estamos em uma gestão onde os artistas de São José do Rio Preto são ouvidos, né? Existe também o Conselho Municipal de Cultura, toda uma movimentação dos artistas, então a gente acaba sendo amparado porque estamos acompanhando, né, as possibilidades que tem ali junto com o poder público. Quanto ao estado de São Paulo, eu também acredito que nós, artistas do estado de São Paulo, temos um grande projeto, né, que é o PROAC, um grande programa, que é o Programa de Ação Cultural. É um programa que é referência mundial
e eu acredito que esse é o maior apoio que nós temos, assim, quanto ao Estado. É um edital que contempla muitos artistas também aqui de São José do Rio Preto, e é através dele que são produzidos a maioria dos trabalhos dos grupos aqui de São José do Rio Preto. Então, a importância desse edital, né, dessa política pública, ela é gigantesca, ela é indispensável, né? Se não fosse esses apoios, seria praticamente impossível da gente trabalhar como artista. Não digo praticamente, e não impossível, porque se não fosse isso, eu tenho certeza que a gente ia se reinventar e encontrar outra forma de trabalhar. Mas, de modo geral, é algo muito importante esse apoio que a gente tem. Quero agradecer a você que ficou até aqui na nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também o Renan Félix, da Pitangueira Arte, por me ajudar a viabilizar esse projeto. E para encerrar a nossa videoaula, eu deixo aqui os depoimentos sobre o que motiva cada grupo a se permanecer ativo no fazer artístico. Obrigada. O que faz o grupo manter vivo é o desejo de falar, o desejo de ser ouvido, né? Mesmo diante de tantas adversidades, mas também, como eu acabei de falar, a gente está sendo contemplado, né, com os programas de ação cultural, com o Prêmio Nelson Seixas, mas esse desejo mesmo, né, de se fazer ouvido é o que mantém o grupo. E também de aprender mais, né? O Teatro Lambi-Lambi, que é a nossa área de pesquisa, é uma área que está em pleno desenvolvimento. É um estilo teatral que tem 33 anos, então tem muita coisa a ser descoberta, né? O Teatro Lambi-Lambi, ele ocupa um lugar de impermanência, né? É o vir a ser. Então esse vir a ser nos permite desenvolver e nos dá uma sensação de liberdade muito grande e também de muitas possibilidades. E acho que é isso mesmo que mantém nosso grupo vivo, é esse desejo de falar e de ser ouvido. E apesar dessas adversidades todas, o que nos mantém em atividade, o que nos mobiliza, né, para continuar mantendo espaço, mantendo a porta aberta, eu diria que hoje é a comunidade que a gente atende, né? A gente tem um público grande de crianças que frequentam aqui o nosso espaço, e acho que eu posso dizer em meu nome, em nome de quem está aqui atuando comigo, que essas crianças e adolescentes são os grandes mobilizadores dos nossos esforços para que esse espaço não feche as portas e para que a gente consiga parcerias e que a gente consiga encontrar recursos e formas de manter, que tem aí como principal foco, como principal objetivo a democratização do acesso à cultura, à informação, também a convivência e o fortalecimento de vínculos e acho que é isso.